E aí galera, tudo certo? Aqui quem fala é o Guilherme, professor de Geografia do cursinho Acreditar, seu curso pré-vestibulinho. Na aula de hoje, vamos dar continuidade no assunto de domínios morfoclimáticos, falando um pouquinho sobre o domínio das caatingas. Mais uma vez, vamos seguir esta ordem de assuntos, começando por localização, depois geologia, relevo, clima, vegetação, solos e hidrografia. Então, como sabemos, no Brasil temos 6 principais domínios: o domínio amazônico, o do cerrado, de mares de morros, caatingas, araucárias e de pradarias. E hoje então vamos falar daquele com um clima mais seco, com uma vegetação bem característica, o domínio das caatingas. Quanto à sua localização, ele está localizado principalmente no nordeste do Brasil, se estendendo por estados como Piauí, Maranhão, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. No mapinha, está sendo indicado pela cor rosa. Quanto à sua geologia e seu relevo, podemos encontrar aí depressões cristalinas e chapadas sedimentares. Lembram que eram depressões? Era um conjunto de estrutura mais alta, estrutura mais baixa, estrutura mais alta. Estas, no caso das caatingas de origem cristalina, se destacando a Depressão Sertaneja e a Depressão do São Francisco. E as chapadas, que são aquelas estruturas de planaltos margeadas por regiões bastante íngremes. Estas chapadas são chapadas de origem sedimentar e a de grande destaque é a Chapada Diamantina. Existe uma estrutura muito característica do domínio das caatingas, é o chamado Inselberg. Se procurarmos a sua definição, encontraremos que é um morro residual típico do sertão nordestino. E olhem o formato dele. Aparenta alguma estrutura que já vimos? Lembram dos mares de morros, daquele famoso Pão de Açúcar? Pois é, ambos são bastante semelhantes. Em regiões úmidas, a gente dá o nome de mares de morros, mas na região seca das caatingas vai receber o nome de Inselberg. Quanto ao seu clima, encontramos um clima tropical semiárido. Olhem só esse climograma. Chove bastante? Se comparado com a Amazônia, chove quase nada. Olhem só os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro. Temos uma queda considerável de chuvas, indicando o meu período de maior estiagem. Quanto às suas chuvas, será que é regular ou irregular? Claramente, bastante irregular. Percebemos que em abril, por exemplo, temos uma elevação enorme se comparado à quantidade de chuva de outubro. Em relação à sua temperatura, verificamos uma curva com uma amplitude térmica bastante alta. Resumindo, encontramos então temperaturas elevadas, chuvas escassas e irregulares e o inverno com período chuvoso, se compararmos com os outros meses, e com uma temperatura mais amena, uma queda de temperatura. Mas, Gui, o que será que causa essa semiaridez dessa região? Bom, alguns pensam que é causada por um grande planalto presente nas bordas do Nordeste, porém, a real causa está associada à circulação geral das massas de ar. A região das Caatingas se localiza exatamente no ponto final das 4 principais massas de ar que agem no meu Brasil, que são elas: a massa equatorial continental, a tropical atlântica, a equatorial atlântica e a polar atlântica. Como a região das Caatingas está no ponto final, no encontro final destas massas, quando estas acabam chegando nessa região, elas já estão secas, não carregam mais a umidade. Então, como eu disse, essa é a principal razão da semiaridez nessa área, e não a presença daquele famoso Planalto da Borborema. O Planalto da Borborema, que se estende nas margens do Nordeste, apresenta uma altitude não tão elevada e um comprimento, uma extensão de planalto não tão grande, o que não justifica a semiaridez nessa área. Nas bordas deste planalto de Borborema, porém, encontramos estruturas bastante peculiares.
Elas são chamadas de brejos de altitude ou também de pés de serra. O que acontece nessa área? Quando a umidade vem do oceano, ela acaba encontrando o planalto, precisando escalar, precisando subir este planalto, gerando as chamadas chuvas orográficas. Existe uma queda pequena de umidade dessa massa de ar e essa umidade, essa chuva que cai nessa região, gera esses brejos de altitude, que são característicos por serem áreas bastante úmidas e isoladas no meio da caatinga. Tem como característica de relevo apresentar as chapadas, levando a essa ascensão do ar. E o que acontece aí? Como é bastante úmido, acaba sendo bastante fértil essa região e eu tenho uma intensa atividade agrícola, produzindo de tudo, desde cana-de-açúcar até mesmo feijão, mandioca, flor, um monte de coisa eu consigo plantar aí. Somado a isso, também temos o turismo. Juazeiro do Norte, uma cidade muito importante nessa região. Como podemos perceber, a agricultura e o turismo acabam transformando essa área em um grande polo econômico da região Nordeste. Mas no Nordeste nem tudo são flores. Temos áreas também onde encontramos problemas de seca. Em algumas regiões no interior do Nordeste, verificamos áreas com pouquíssima umidade, com pouquíssimas chuvas. Quando chove, chove bem pouquinho. Essas áreas onde eu tenho um agravamento da estiagem, nós encontramos o fenômeno da desertificação. A desertificação é uma escassez de chuvas que é agravada pela ação do homem. Olhem só essa definição que eu coloquei aqui. A desertificação é a degradação dos solos em áreas de clima árido, semiárido e subúmido, em que o índice de chuvas costuma ser baixo, geralmente bem inferior a 1.400 milímetros anuais de chuva. Nesses casos, os níveis de evaporação são maiores do que os de precipitação. Ou seja, a desertificação vai acontecer naqueles climas secos. E qual é a característica? Não tem chuva. A quantidade de precipitação é muito pequena. E o calor imenso me leva a uma evaporação enorme de água deste ambiente, causando assim o fenômeno da desertificação. Muita atenção com este termo. Desertificação não significa, não é sinônimo de arenização. Clica aqui no card para você ver qual é essa definição de arenização na aula de domínio de pradarias. Tudo bem até aqui? Vamos fazer uma questão. A desertificação é o maior problema que afeta os solos na região do semiárido brasileiro. Em todo o Brasil, são quase 1.500 municípios afetados por essa degradação ambiental, que é causada. Ele pergunta então qual é a origem do processo de desertificação. Como vimos, o que é necessário? Eu preciso que exista um clima semiárido, árido. Qual é o clima mesmo das caatingas? É o clima tropical semiárido, lembram-se? Eu tenho chuvas? Tenho, mas é uma quantidade de chuva pequena. E com a ação do homem, essa quantidade de chuva que chovia, acaba reduzindo. Se some essa quantidade de chuva. Menos chuva, muito calor, evaporação de água, temos o processo, então, da desertificação. Bom, já respondemos essa pergunta, não é? Tem um clima árido, semiárido, menos chuvas por conta da ação do homem, a ação antrópica. Vamos ver, então, qual é a alternativa correta. Então, a desertificação é causada pelo manejo inadequado dos recursos naturais pelos seres humanos? Sim, exatamente essa. O homem acaba atuando de maneira inadequada, utilizando erroneamente os recursos naturais, gerando processos de desmatamento, por exemplo. Isso reduz a quantidade de umidade no ar, levando a maior evaporação e, consequentemente, a menor precipitação. A alternativa correta nesse caso é a alternativa A. Porém, vamos ver as outras alternativas. Resquícios de ciclones? Ciclone? Eu falei alguma coisa de
ciclone relacionado com desertificação. Não, eu não posso ter chuva. Eu tenho que ter muita evaporação de água. Ação de placas tectônicas? Não, nada a ver. Processo natural provocado por elementos microbianos? Bactérias, fungos? Será isso? Não, também não é. E monções sobre o Nordeste brasileiro? Monções, para você que não sabe, é uma grande quantidade de chuvas que acontecem eventualmente em alguns países. No caso, o Nordeste não sofre isso e também as monções não gerariam um processo de desertificação. Logo, a alternativa correta é a alternativa A. Certo? Alguma dúvida nessa questão? Vamos prosseguir. A vegetação da caatinga. Qual é a vegetação da caatinga? As caatingas são compostas por vegetações diversas. Olhem só essa imagem. Nós conseguimos ver uma vegetação arbustiva, conseguimos ver algumas árvores ali perdidas e o destaque, os cactos colocados aí. As cactáceas, xerófilas e xeromórfilas são bastante evidentes e bastante peculiares dessa região. Ah, não se esqueça, xerófila significa afinidade àquilo que é seco, ao ambiente seco. E xeromórfila é um formato adaptado ao ambiente seco. Está certo? Alguns exemplos são o mandacaru e o xique-xique. São espécies de cactos. E qual foi a adaptação que aconteceu nessas vegetações? As folhas que aí antes existiam acabaram reduzindo de tamanho, procurando o quê? Reduzir a evaporação de água. Reduz. A folha se transformou no espinho que a gente conhece dos cactos. Tudo bem? Como comentamos, árvores estão presentes, porém em pequena quantidade. E olha só, por mais que sejam em pequena quantidade, ainda são alvo de desmatamento, principalmente para a produção de lenha e carvão vegetal. E uma característica que é comum à vegetação diversificada das caatingas é o fato delas serem caducifólias, ou seja, as folhas caem em um período do ano, aquele período em que o ambiente está muito seco. E você que achava que só tinha cacto, olhem só essa imagem da caatinga, uma vegetação rasteira, o cacto ali presente, porém parece ser algo bastante diversificado, não é? Quanto aos solos, encontramos um solo raso e bastante rico em minerais. Este solo ele é raso por conta da ação do intemperismo físico, que é aquele resultante da ação dos ventos, pela ação do calor do sol. Esse tipo de intemperismo me gera uma profundidade pequena no meu solo, caracterizando o solo das caatingas. Este solo ele é pobre em matéria orgânica, porém, quando analisamos os minerais aí presentes, encontramos uma vasta quantidade benéfica à agricultura. Este solo é bastante pedregoso. Olha só essa imagem, olha a quantidade de pedras presentes neste solo. E essa quantidade excessiva de pedras, esse solo mais raso, dificulta o armazenamento da água das chuvas. Mas não dificulta a criação, por exemplo, de uma pastagem, e é o que a gente encontra aí. Existe uma criação de gado considerável nessa região Nordeste, que pelo lado econômico é benéfico, porém pelo lado natural acaba destruindo ainda mais o meu meio ambiente. Ok? Prosseguimos, vamos para a hidrografia. Na hidrografia encontramos duas principais bacias hidrográficas, a Bacia do Norte e Nordeste e a Bacia do Rio São Francisco. A Bacia do Norte e Nordeste ela tem uma característica muito específica, a existência dos chamados rios intermitentes. Os rios intermitentes são aqueles que secam em determinada estação do ano. Chega o período mais seco, o rio que estava cheio da água acaba secando, até acabar totalmente. No período de cheias, no período de chuvas, este rio volta a ter um grande fluxo. Mas não é toda a bacia que tem não, esses rios intermitentes. Mais próximos ali à bacia amazônica já encontramos alguns rios perenes. Mas guardem, falou em bacia norte e nordeste, pense nesses rios que secam. Já a bacia mais importante é a bacia do Rio São Francisco.
O seu rio principal é o Rio São Francisco, também chamado de Velho Chico, Nilo Brasileiro ou Rio dos Currais. Este rio é uma unidade nacional. Ele nasce no Brasil e morre no Brasil. Semelhante ao que acontece no Nilo, lá na África. O Nilo nasce na África e fica na África. Ele também é chamado de Rio dos Currais porque, no período colonial principalmente, a população levava o gado até o Rio São Francisco para poder hidratar todo este gado. A sua nascente se encontra lá na Serra da Canastra, em Minas Gerais, com uma região bastante úmida. E o seu curso ele vai seguir por Bahia, Pernambuco e na fronteira de Sergipe e Alagoas. Uma região muito importante, de grande destaque aqui no Rio São Francisco, é o chamado Médio Curso do São Francisco. Ele vai abranger duas principais cidades, a cidade de Petrolina e a cidade de Juazeiro. E nessa região foi desenvolvida uma irrigação muito importante, gerando uma área de agricultura moderna. Temos aí uma fruticultura irrigada, com predomínio de produção de uvas, principalmente para a produção de vinhos. E além disso, temos a produção de mangas em destaque. Aquele cultivo de uvas para vinhos eu dou o nome de vitivinicultura. Se você for procurar no mercado mais requintado, você vai encontrar alguns vinhos de Juazeiro, alguns vinhos de Petrolina, que são bastante caros, porém com uma ótima qualidade. Essa região é bastante fértil e tem essa irrigação moderna. E nessa área a gente acaba encontrando então um contraste social muito grande, uma vez que se torna um grande polo econômico. Porém, se andarmos 100 km ao norte ou 100 km ao sul, vamos encontrar algo totalmente diferente, uma região bastante pobre. Tá certo? Uma grande polêmica existente aqui no Rio São Francisco é a chamada transposição do Rio São Francisco, que tem como objetivo integrar as bacias hidrográficas. Como assim? Eles querem captar ou desviar o Rio São Francisco, as águas do Rio São Francisco, para poder levar água até áreas da Bacia Norte e Nordeste, onde se encontram rios intermitentes. Mas para que eles vão fazer isso? Para tentar tornar perenes estes rios que ficam secos em determinada estação do ano. Esse projeto se iniciou lá em 1847, passando por 1943, 2002, com épocas de desenvolvimento, porém até hoje ainda não foi concluída. A transposição se estabelece em dois eixos, o eixo norte, por Ceará e Rio Grande do Norte, e a bacia leste, por Pernambuco e Paraíba. E olhem só, vocês acham que essa transposição vai abastecer a todos? Pelo contrário. Existe um abastecimento limitado, uma vez que vamos ter abastecimento somente daquelas cidades por onde esta transposição vai passar. E assim, a gente vai tendo a dúvida, será que vai ser benéfico? Será que vai ser maléfico? No último ano de 2017, tivemos o avanço da transposição e assim a dúvida veio à tona mais uma vez. Olhem só essa notícia de março de 2017. Em meio à maior seca, transposição do Rio São Francisco divide nordestinos. E assim, a gente entra nos pontos positivos e negativos deste processo. Quais são os pontos positivos? Bom, é fato que se eu desviar a água do Rio São Francisco, que é um rio perene, eu vou permitir a perenização de vários rios. Aqueles rios intermitentes agora não vão mais secar, eles vão ter a água agora. E além disso, se eu estou passando água nesses rios intermitentes, eu vou conseguir abastecer vários açudes, vários reservatórios de água nessa região. Também posso desenvolver ali a implantação de projetos de irrigação e também eu vou conseguir dar água para o gado que é criado naquela área. Mas temos pontos negativos também. Transpor um rio, desviar um rio, não é algo barato. Eu tenho um custo bastante elevado. E como comentamos, não é todo o Nordeste que vai ser beneficiado, é somente uma região, a região norte do Nordeste, que vai receber esse benefício. Por ser bastante caro, uma parcela pequena da população, aquela que vai ter mais dinheiro, que vai conseguir se beneficiar totalmente da transposição.
Então, ela acaba sendo meio limitada. E além disso, será que se eu transpor o Rio São Francisco, será que não corre o risco destes rios que se tornaram perenes secarem mais uma vez? Será que não corre o risco do Rio São Francisco secar? Fica essa dúvida. E além disso, para eu transpor, eu vou ter que desmatar a vegetação nativa nessa região, que já sofre com problemas de desmatamento. Aqui algumas fotos mostrando o processo de construção dessa região. E fica aquela dúvida, será que existe um desvio de dinheiro por ter existido toda essa demora? Será que estão deixando de lado esse projeto? Será que vai ser benéfico? Fica essa dúvida. Aqui eu coloquei um infográfico mostrando o processo de transposição que vai ser necessário, onde vai ocorrer, e o processo de revitalização, que é a tentativa de minimizar danos que acontecem neste rio. Dê um pause agora, dá uma lida nesse infográfico. Em seguida, vamos fazer uma questão para finalizar. O Sistema Brasileiro de Classificação de Solos define o solo da Caatinga como pouco profundo, pedregoso, rico em minerais, mas pobre em matéria orgânica e que dificilmente armazena as águas das chuvas. Os afloramentos rochosos existentes se tornam uma característica comum na Caatinga, que, associada aos solos rasos, propicia as condições ideais para a vegetação, que cresce nas pedras, em fissuras ou em depressões onde há acúmulo de areia, pedregulhos e outros detritos. E ele pergunta: a vegetação típica encontrada no solo descrito caracteriza-se por apresentar. Ele quer então a definição ali da minha vegetação. Mas vamos analisar primeiro este enunciado. Ele me fala então que o solo dessa área é pouco profundo. Olha só, solo pouco profundo, pedregoso, rico em minerais, mas pobre em matéria orgânica, que dificilmente armazena as águas das chuvas. E assim ele pergunta as características da vegetação. Quando falamos sobre solo, sobre vegetação, podemos entender algumas coisas. Olhem só essa imagem. Nós temos então que na Caatinga temos solos rasos, concordam? Por cima temos a vegetação. Se o solo é raso, a raiz, ela vai ser pequena ou vai ser grande? Ela vai ser pequena, não vai? Ela vai se estender somente para a região ali onde o solo está presente. E como é que era o clima nessa área mesmo? É um clima seco? É um clima bastante seco, bastante quente. E existem então processos de adaptação que essas plantas sofreram. E uma grande adaptação foi a formação dos espinhos, a conversão das folhas largas em espinhos para reduzir a perda de água destas plantas. Bom, a gente já viu algumas características. Vamos responder a questão então. Então, a vegetação típica encontrada nesse solo caracteriza-se por apresentar: alternativa A, raízes superficiais. Opa, raízes superficiais, não é? Mas facilita a fixação. Se eu tenho uma raiz superficial, eu vou lá e dou um chute nessa árvore. Essa árvore vai cair, ela não tem sustentação. Eu preciso de uma raiz profunda para essa árvore ficar bastante fixa. Então, a alternativa A já está errada. B, folhas grandes. Opa, já para por aqui. É folha grande que a Caatinga tem? Não. Folha grande a gente encontra lá na Mata Atlântica, lá na Floresta Amazônica. Aqui na Caatinga a gente encontra o quê? Espinho, não é? Então, a alternativa B está errada. A alternativa C, raízes respiratórias, denominadas pneumatóforos. Opa, imagina um ambiente seco. Imagina quando na sua cidade está bastante seco. O seu nariz começa a ficar bastante irritado, bastante seco e às vezes em algumas pessoas acaba até mesmo sangrando. Você acha que uma raiz respiratória iria se adaptar bem a um clima bastante seco? Com certeza não. Ela desidrataria e não conseguiria realizar a sua função. Tá certo? Então a alternativa C, tá errada também. Vamos para a alternativa D, olha só. Folhas pequenas. Sim, existem folhas pequenas nas árvores, principalmente na Caatinga. E modificadas em espinhos. Opa! Espinho a gente não tem na Caatinga? E tudo isso daí faz o quê? Evita a transpiração excessiva. Diminui a perda de água para o ambiente. As plantas conseguem sobreviver. Certo? A alternativa D parece bastante certa. Mas vamos ver aí se está certa. E, árvores altas. Opa! É a árvore a árvore mais baixa encontrada na Caatinga. Com folhas grandes? Ih, já acabou.
tá errada. Folha grande a gente não vai encontrar na caatinga. Então a alternativa correta é a alternativa D. Tudo bem? Entenderam? Encerramos assim mais uma aula do cursinho Acreditar, onde falamos um pouquinho sobre domínio das caatingas. Se você teve alguma dúvida dessa aula, mande uma mensagem para o e-mail que está aqui na descrição do vídeo. Acesse nossas redes sociais, acesse nosso site para pegar nossos simulados, nossos exercícios. Se você gostou desse vídeo, deixe o like, inscreva-se no nosso canal e assista aos outros vídeos de geografia e aos vídeos das outras disciplinas. Tá certo? Tamo junto, valeu, falou!